J um tio, sem que tudo seja cumprido. E foi cumprido nele. Nós não temos força, nós não temos condições de cumprir todos os preceitos divinos da antiga aliança, da lei. Mas alguém teve, e esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo, foi o único que cumpriu tudo em si, não deixando nada cair por terra, realizando tudo em si, carregando sobre si o nosso pecado e imputando a nós a sua justiça. Assim nós temos a justiça de Cristo sendo imputada, nós sendo remidos do nosso pecado pelo sangue da expiação de Cristo Jesus, tá certo? Colocado sobre o propiciatório, tornando Deus propício a nós, e temos então a nova aliança que foi fundada nele, foi aberta por ele. E aí nós temos o âmbito da salvação pela graça, a graça de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, né? Não pela lei, mas sim por Cristo Jesus. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como um resgate, ele resgatou nossa vida que estava perdida no pecado e condenada pela lei. Ok? Estávamos condenados pela lei. Cristo pagou o preço por nós, nos restituindo junto a Deus, certo? Nos colocando em condições de ter novamente comunhão com Deus. Morreu como um resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A primeira aliança com o sangue dos bezerros, das ovelhas, que eram mortas em substituição aos pecadores, e que constantemente precisavam ser novamente realizados os ritos, né, de sacrifício, de purificação. Mas na nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que nele só num sacrifício definitivo levou sobre si as nossas iniquidades. Sendo então que temos que sempre retornar a Cristo Jesus como sacrifício perfeito, e não arrumar subterfúgios, mas somente confiar em Cristo Jesus e no seu perfeito sacrifício por nós. Então essa é a palavra que abre todo o Novo Testamento. Tudo está fundado nisso, tudo está fundamentado nesse sacrifício, nesse testador, nesse testamento, nessa nova aliança, nesse sangue derramado de Cristo Jesus. E a partir dele vai haver um desenvolvimento de todo o corpo doutrinário nas cartas, todo o histórico em Atos, toda a profecia em Apocalipse, né? A partir desta verdade, dessa realidade que é o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, que não foi um escritor de textos, ele foi a própria verdade revelada. Ele foi o próprio Logos encarnado, o verbo feito carne, feito pessoa, né? Conforme João disse, nós podíamos tocar a palavra da vida, que é Cristo Jesus. Ele é a própria palavra encarnada, viva, falante, né? E a partir dele, aqueles que tiveram contato com essa verdade e que seriam usados por ele foram aqueles que tomaram registro então para nos comunicar aquilo que o Espírito Santo queria fazer chegar até nós. E aí temos os escritores. Então, o Novo Testamento, como foi dito na palestra, ele tem alguns escritores, mas um só autor. O autor é o Espírito Santo de Deus, é a autoridade que comprova, né, que comunica, que inspeciona, que produz todo esse conteúdo. E os escritores são Mateus, Marcos, Pedro, João, Tiago, Judas, Paulo, Lucas e um desconhecido que foi utilizado para escrever a carta aos Hebreus. São alguns escritores, mas um só autor. Com relação a Mateus, Marcos, Pedro e João, temos os chamados apóstolos. Os apóstolos que foram levantados por Deus para a construção do texto sagrado. Com exceção Marcos, que não era um apóstolo, mas ele está sendo colocado aqui em lugar de Pedro. Então acredita-se que ele tenha sido amanuense de Pedro, e ele é colocado então aqui como auxiliar do apóstolo Pedro. Pedro que é colocado aqui também como autor das cartas. Então Marcos seria o amanuense de Pedro na produção do evangelho, né, que seria um evangelho, na verdade, que está preservando os ensinos de Pedro, ok? E as cartas de autoria do próprio apóstolo Pedro. E aí, com relação a estes, eu cito Lucas 6, 13 ao 16, Lucas 6, 13 ao 16, em relação ao chamado, né,
ao chamado desses que comporiam esse colégio apostólico. Veja, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, veja aí, seu irmão André, Tiago. Esse Tiago não é o autor da carta, tá certo? De Tiago. É isso que queremos esclarecer também com a leitura desses textos aqui. João, autor aí, 3 cartas, Evangelho, Apocalipse. Filipe, Bartolomeu. Mateus, autor do Evangelho. Tomé, Tiago, outro Tiago, que também não é um autor, tá ok? Da carta. Filho de Alfeu. Simão, chamado Zelote. Judas, que também não é o autor, ok? Não é o autor da carta de Judas. Filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Lucas 6, 13 e 16, temos aí estes autores, né, de livros sagrados. Evangelho segundo Mateus, autoria aí do apóstolo Mateus. Marcos, segundo a tradição, Marcos foi amanuense de Pedro, o mesmo que escreveu também as 2 epístolas. E João, autor do Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse, no quadro que está em tela. Agora a situação de Tiago, Judas, Paulo, Lucas e o autor desconhecido. Com relação a Tiago e Judas, veja, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos, quem? Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13,55. Acredita-se que esse Tiago e esse Judas sejam os respectivos autores da carta de Tiago e da carta universal de Judas. Meio-irmão do Senhor, autor da epístola e líder da igreja. Esse Tiago, autor dessa carta universal também. Meio-irmão Judas, né? Meio-irmão do Senhor, autor da epístola. Paulo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo demonstrando a autoridade com quem ensinava, né? De onde advinha então a autoridade com que falava e com que ensinava. De perseguidor da igreja a discípulo de Barnabé, tem o apóstolo Paulo e o grande ministério realizado, né, pelo Senhor Jesus Cristo por meio dele. Lucas, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-lhes um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas 1:3, Teófilo, talvez um mecenas, né, um apoiador do trabalho de Lucas, tá ok? O médico amado, autor do Evangelho e Atos, livros importantíssimos, né, do Novo Testamento. E o autor desconhecido, irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Hebreus 13:22. Talentoso escritor de cultura judaica e nome desconhecido. Então, o autor que será conhecido somente na eternidade, quando Deus nos apresentar. Mas deixo aqui meus elogios a este autor dessa carta extraordinária, de uma argumentação maravilhosa. Veja só, eu quero trazer aqui algo que não foi possível, não teve tempo de ser apresentado lá na palestra, que foi exatamente essa questão dos 4 Tiagos que são mencionados aí no Novo Testamento, tá? Então, um estudo que eu peguei em www.internautascristãos.com /textos, /artigos, /4 Tiagos existentes na Bíblia. Então, tem aí o endereço, né? Você vai ver em tela, do autor desse estudo interessantíssimo aqui sobre os 4 Tiagos que aparecem aí citados na Bíblia. Eu quero fazer a leitura então daquilo que você está vendo aí na sua tela. Veja só, há 4 personagens bíblicos chamados Tiago. Um deles é o irmão do Senhor Jesus Cristo. 2 são apóstolos e o 4º é pai do apóstolo Judas. Judas apóstolo, que não é também o autor da carta de Judas, ok? O autor da carta de Judas é meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que não foi chamado nessa ocasião. Os irmãos de Cristo, na ocasião da chamada desses apóstolos aqui, eles sequer, né, tinham Cristo como Messias, sendo que posteriormente eles o reconheceram como Messias. Então, Tiago, irmão de Jesus Cristo, né, meio-irmão de Jesus Cristo. Temos uma citação onde aparece um Tiago
como sendo irmão, meio-irmão de Jesus. Vejamos, não é este filho do carpinteiro